Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a nossa terceira aula sobre os mapas mentais. O nosso foco no vídeo de hoje são os seguintes temas. Em primeiro lugar, iremos analisar a hierarquia existente entre as palavras-chave. Em segundo lugar, vamos analisar uma das principais características dos mapas mentais, ou seja, as conexões estabelecidas entre as diversas ideias. Lembre-se, informação sem conexão com outras informações é informação perdida. Nunca se esqueça dessa referência quando estiver realizando seus estudos. Então, vamos logo iniciar o nosso trabalho de análise. Todo mapa mental de alta qualidade apresenta uma clara hierarquia de ideias e informações, uma boa hierarquia de palavra-chave. Hierarquia de palavra-chave significa apresentar as principais ideias em nível de importância, ou seja, a ideia principal aparece acima de todas as outras. A mesma relação ocorre entre as diversas palavras-chave ou ideias secundárias. Sempre existirá palavras-chave secundárias que são mais importantes do que outras. Muitas vezes também as palavras-chave compartilham o mesmo grau de importância e por isso estão uma ao lado da outra. Hierarquia de palavra-chave significa estabelecer clareza na expressão de seus pensamentos. Dito de outra forma, hierarquia de palavra-chave obriga você a estabelecer organização na estrutura da informação. Estamos falando de pensamento claro, organizado, hierarquizado e de fácil compreensão. Se não houver hierarquia na apresentação das palavras-chave, vai ficar tudo bagunçado, desorganizado, e isso tornará muito difícil a compreensão dos assuntos que você está estudando. Os mapas mentais servem para facilitar a compreensão de assuntos complexos e não para torná-los ainda mais complicados. A segunda consideração a ser feita nessa aula é essa aqui. O pensamento linear se refere a sequências de informações. Os mapas mentais, por sua vez, se referem às conexões estabelecidas entre as informações. No pensamento sequencial, você só consegue analisar uma informação de cada vez, em uma ordem pré-estabelecida. Nos mapas mentais, as informações estabelecem ricas e intensas conexões entre si. Os mapas mentais servem para conectar e organizar as informações. Um mapa mental bem produzido se destaca pela sua incrível capacidade de conectar e organizar ideias simples, intermediárias e complexas, de forma a tornar a compreensão uma tarefa agradável, desafiadora e até mesmo divertida. Vamos analisar um exemplo do mundo real relacionado à aprendizagem de matemática. O que eu vou descrever agora é um problema corriqueiro entre os alunos que estudam matemática em todo o nosso país. Imagine você, um aluno que está com dificuldades em matemática. Suponhamos que ele não compreendeu nada das aulas iniciais de logaritmo e depois soltou a seguinte afirmação entre os colegas: "Nossa! Eu não entendi nada daquela aula de matemática, o professor é muito ruim." Vamos analisar um pouco melhor essa situação. Essa dificuldade se deve ao fato de que é necessário, antes de mais nada, dominar alguns assuntos básicos da disciplina de matemática antes de iniciar um curso sobre logaritmos. Antes de mais nada, esse aluno precisa saber e dominar as operações com frações. Caso contrário, ele vai camelar, ou seja, ele vai trabalhar arduamente, vai penar, vai sofrer na aula de logaritmos. Além disso, este aluno precisa dominar também o assunto de potenciação. Ele precisa dominar todas as propriedades das potências. Calma, ainda temos mais conexões possíveis entre essas informações. Chegou a vez da aula de química. E esse mesmo aluno está com dificuldade para compreender e calcular o pH, o potencial de hidrogênio dos elementos químicos. Aí ele vai soltar aquela conhecida frase que é mais ou menos assim: "Nossa,
Eu não entendi nada da aula de química do professor fulano de tal, esse cara é muito ruim. Na verdade, o problema desse aluno não é com a química, mas sim com a matemática, pois é preciso saber e dominar os assuntos de logaritmos para compreender o conceito de pH, potencial de hidrogênio, nas aulas de química. Então, na verdade, o problema desse aluno não é exatamente com a química, mas sim com os logaritmos, com as frações e com as propriedades da potenciação. Caso esse aluno não domine os assuntos de frações e de potenciação, ele sequer vai conseguir acompanhar a primeira aula de logaritmos. Ou seja, se ele conversar com o professor e expor as suas dificuldades, será possível, ao fim da conversa, produzir um mapa mental de suas dificuldades e agir para resolver este problema. Em outras palavras, os mapas mentais servem também para identificar problemas e desenhar estratégias para solucionar os obstáculos detectados. É dominando os passos básicos que se alcança o desempenho de mestre. Nunca menospreze os assuntos básicos, nunca mesmo. Espero que você tenha percebido com clareza as conexões, os links existentes entre logaritmos, frações, potenciação e a aula de química na parte específica do conceito de pH. As representações visuais de um bom mapa mental fazem exatamente isso, ou seja, eles deixam claro e de fácil compreensão as ligações existentes entre assuntos complicados, indicando para você a localização exata da informação e dos problemas. É essa organização e conexão entre as diversas palavras-chave que permite estudar, não esquecer e ainda identificar e resolver problemas complicados. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar a importância de criar contraste na produção de seu mapa mental. Vou repetir? Em nossa próxima aula, vamos aprender a criar contraste no desenvolvimento de mapas mentais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!